Você promete amar e honrar a jovem, mesmo na doença ou na dificuldade, como também na hora da alegria ou na bonança? Sim. E você, promete amar e honrar o jovem, mesmo na doença ou na dificuldade, como também na alegria ou na bonança? Sim. Desde que vocês já cumpriram a lei diante de Deus, eu vos declaro marido e mulher. A caminho da Galileia, por Samaria, Jesus passou. Chegando à beira de um poço com uma mulher, Jesus conversou. Dai-me um pouco desta água, por ser judeu a água ela negou. E o passado daquela mulher, naquele momento Jesus revelou. Você já teve 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Da mesma forma acontece nos dias de hoje. Muita gente amasiadas e ainda dizem ser filhos de Deus. Oh minha irmã, aonde está o seu esposo? Oh meu irmão, a sua esposa onde está? Existe hoje muitos lares desmoronados e muita gente ainda quer se divorciar. Foi aprovado a lei do divórcio e no Brasil já legalizou. Há muitos pais abandonando os filhos, esquecendo o primeiro amor. Se você pensa em seu coração de um dia se divorciar, lembre bem o que Deus ajuntou. Somente a morte pode separar. Não se esqueça que seus filhinhos estão chorando e perguntando quando é que você vai voltar. Papai! Aceite agora este conselho que eu te dou. Abrace teu primeiro amor e regresse para o teu lar. Oh minha irmã, aonde está o seu esposo? Oh meu irmão, a sua esposa onde está? Existe hoje muitos lares desmoronados e muita gente ainda quer se divorciar. Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém? O tema de hoje é... Portanto, o tema de hoje é este. A exceção dada por Jesus para o repúdio era por fornicação. Portanto, a exceção dada por Jesus para o repúdio era por fornicação. Portanto, a exceção era e é por fornicação. Vamos então aqui ao livro de Mateus, porque muitos divorcistas querem realçar ou destacar que há uma exceção no capítulo 19 de Mateus, no versículo 9, não é? Que é uma replicação do que está no capítulo 5, versículo 32. E é isso que a gente vai ver hoje. Há uma exceção para um homem repudiar a sua esposa? Qual é essa exceção?
é por adultério? Obviamente que não. Amém? Vamos lá então a isto. Amém? Mateus capítulo 19 diz o seguinte. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se até aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Amém? Então chegaram quem? Os fariseus, perguntando a Jesus: é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Amém? E o que é que Jesus respondeu? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Glória a Deus. Então, os fariseus queriam achar motivo para repudiarem as suas mulheres. Mas o que é que Jesus respondeu? Olha, não tendes lido ao início? Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, no início, homem e mulher os fez, macho e fêmea os fez. E disse: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. E agora Jesus conclui: portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então os fariseus queriam ir para a lei de Moisés. A lei dada por Moisés em Deuteronômio. Queriam ir para o livro de Deuteronômio. Mas Jesus foi para o livro de Gênesis. Olha aqui. Então disseram-lhes: então porque Moisés mandou dar-lhe a carta de repúdio e repudiá-la? Ou seja, dou-te carta de repúdio e mando-te embora. Por outras palavras, isto está em Deuteronômio capítulo 24. Portanto, então porque é que em Deuteronômio, por outras palavras, Moisés permitiu dar-lhe carta de repúdio? Porque diz em Deuteronômio 24 que se um homem achasse na mulher coisa vergonhosa, do hebraico ervá, poderia repudiá-la. Dava-lhe carta de repúdio e essa mulher estava livre. Podia casar-se de novo com quem quisesse. Né? Podia casar-se de novo com quem quisesse. Era maia xúria canta lá mastéria. Orri campantora mastéria. Então eles queriam um motivo para divorciarem-se e casarem. Olha o que é que Jesus disse. Disse Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Quer dizer que Jesus enfatiza. Ao princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim. No princípio, no livro de Gênesis, está escrito que homem e mulher Deus os fez. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de quê? Fornicação. Não é por causa de adultério, meu irmão. Ai, mas na minha Bíblia diz adultério. Olha, rasga a tua Bíblia, manda para o lixo, queima ela no fogo. Não serve para nada. Talvez sirva para limpar, não é? Quando fores ao vaso sanitário, com papel higiênico, não serve para mais nada. A tua Bíblia está corrompida, meu irmão. Amém? No original grego, a exceção não é por causa de moicheia, mas é por causa de porneia. Palavra que é traduzida por fornicação. Se fosse por causa de adultério, Jesus já tinha colocado adultério. Não é por causa de adultério. Ai, mas a minha mulher me traiu. Quantas vezes tu deves perdoar à tua esposa? Não te digo 7, mas 70 vezes 7 por dia. Dir-te-á naquele dia Jesus: 490 vezes por dia deves perdoar à tua mulher. Ai, mas o meu marido me traiu. Não... Quantas vezes deves perdoar ao teu esposo? Não te digo 7, mas 490 vezes por dia. 70 vezes 7. Arabagai. E se tu não perdoares os pecados do teu esposo, também Deus não te vai perdoar naquele dia. Jesus não te vai salvar. Tu vais ser condenada. Porque tu não perdoaste o adultério, a traição do teu esposo. Amém? Então é bem claro. Então a exceção aqui é por causa de porneia, fornicação. No original grego, porneia, fornicação. E casar com outra comete adultério. E casar com a repudiada. Então, não sendo por causa desta exceção aqui, que é porneia, que é fornicação, não tem nada a ver com o adultério.
Amém? Qualquer que casar com esta mulher que foi divorciada, que lhe deram carta de repúdio e a mandaram embora, vai estar adulterando. Então, quem se casar com uma mulher divorciada, adultera. Então, o segundo casamento ou o casamento com alguém que já foi divorciado, para Deus não é um casamento, é um adultério, comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. Então, é um adultério, não é um casamento. Deus não legitimiza essa ação. Disseram-lhe os seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém a casar. Eles ficaram tão escandalizados com a resposta de Jesus. Então vale mais nem a pena casar. Amém? Eu já te vou explicar o que é que isto quer dizer. Amém? O que é que Jesus estava falando? Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aleluia! Porque há eunucos que nasceram do ventre da sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui ao contexto. Então, inicialmente, quem questionou Jesus foram os fariseus. Os fariseus que seguiam o judaísmo, não é? E o legalismo do Antigo Testamento. E havia vários tipos de fariseus e havia duas escolas de interpretação da lei de Moisés fundamentais. Havia a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel era a escola liberal. A escola de Shammai era a escola conservadora. Amém? Vamos aqui. Já te vou explicar aqui. Eu fiz aqui a pergunta. A escola rabínica de Hillel era a mais liberal e a de Shammai mais conservadora. A de Hillel dizia que depois do matrimónio consumado poderia-se repudiar por qualquer motivo, enquanto a de Shammai era só por adultério. Ou melhor, vamos fazer isto da forma de pergunta que eu perguntei aqui. Perguntei aqui nos arquivos da internet, eles pesquisaram aqui, historicamente. A escola rabínica de Hillel era a mais liberal e a de Shammai mais conservadora. Foi uma afirmação que eu fiz. Depois disse. A de Hillel dizia que depois do matrimónio consumado poderia-se repudiar por qualquer motivo, enquanto que a de Shammai era só por adultério. E fiz uma pergunta. Olha aí. Sim. Em termos gerais está correto, com uma pequena precisão. No tempo de Jesus havia um debate entre as duas grandes escolas farisaicas sobre Deuteronômio 24:1. Se achar nela coisa indecente, do hebraico ervá. Amém? Está lá em Deuteronômio 24:1. A escola de Shammai mais rigorosa interpretava coisa indecente ervat davar como imoralidade sexual. Portanto, o divórcio só podia ser legítimo no caso de adultério ou grave pecado sexual. Essa era a posição mais restritiva. Amém? Glória a Deus. Xarabá canta labandagaia, praia, súria canta ramanagaia. O Ramaia séria. E a escola de Shammai era mais liberal, interpretava a coisa indecente de uma forma mais ampla. Admitia divórcio por qualquer motivo. Textos rabínicos posteriores da Mishnah, o Gitin, o 9 e o 10, dizem que podia ser até por motivos banais, como deixar queimar a comida. Deixou queimar o feijão, já se podia divorciar. Ou seja, permitia o repúdio mesmo sem imoralidade sexual. Contexto do debate de Jesus. Em Mateus 19:3 perguntam a Jesus: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa expressão por qualquer motivo reflete claramente a posição de Hillel. Jesus responde voltando ao princípio da criação. Não temos lido desde o princípio que Deus fez homem e mulher, portanto o que Deus ajuntou não separa o homem. Aleluia. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, aleluia, faz com que ela adultere. Aleluia, casar com a repudiada, adultera também. Bem claro. Excepto porquê? Por porneia. A posição de Jesus está mais próxima de Shammai, que era só por adultério, ou por prostituição. A mulher ia para a prostituição vender o corpo, coisa grave, pecado sexual grave. Está mais próxima de Shammai do que de Hillel. Mas vai ainda além, pois enfatiza a indissolubilidade como o ideal original do plano de Deus.
Então, o ideal original, a vontade de Deus é, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Quer dizer que Jesus não concordou nem com Hillel nem com Shammai. Porquê? Porque eles disseram, o que é que disseram os discípulos? Que conheciam ambas as escolas rabínicas. Ele disse, olha, a não ser... Jesus não disse, a não ser por causa de adultério. Adultério seria uma palavra grega que é mais cheia. Disse, a não ser por causa de fornicação, porneia. Aleluia. Então, e casar com outra comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. Então disseram os seus discípulos, se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Então vale mais a pena nem casar. Então nem vale a pena casar. Por outras palavras, nem vale a pena casar. Nem vale a pena casar. Se eu, depois de casar e a minha esposa me trair, mesmo por adultério, eu não posso divorciar dela, não posso mandá-la embora e repudiá-la, dar carta de repúdio, então nem vale a pena casar. Aleluia. Foi o que eu disse. Vale mais a pena nem casar. Porque ele nem concordou com a escola de Hillel, porque perguntaram ao início os fariseus, é lícito ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Não tendes lido o que está escrito desde o princípio, no livro de Gênesis, aleluia, que Deus os fez homem e mulher, portanto o que Deus ajuntou não separa, aleluia, homem e mulher os fez. E Jesus acrescentou, portanto o que Deus ajuntou não separa o homem. E depois os seus discípulos tornaram a interrogá-lo. Aliás, aqui ainda eram os fariseus. Disseram-lhe eles, porque então Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo. Eu vos digo. Então aqui o que interessa é o que Jesus diz. E Jesus remonta o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então o livro de Gênesis, a ordenança dada por Deus em Gênesis, que diz, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Portanto, Jesus acrescenta, portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Então o livro de Gênesis, aqui, prevalece sobre o livro de Deuteronômio, capítulo 24. Gênesis, capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Então, e Jesus aqui dá um mandamento, olha, a não ser por causa de fornicação. Não é por causa de adultério, é fornicação. Eu pergunto, fornicação, quem é que comete fornicação? Solteiros. Fornicação é o ato sexual sendo solteiro, não é adultério. Adultério é o ato sexual sendo casado. Glória a Deus, quem queira diga glória. Eles ficaram tão escandalizados porque Jesus nem apoiou a escola de Hillel nem a de Shammai. Então os seus discípulos ficaram tão escandalizados. Se é assim a condição do homem relativamente à mulher, então nem convém casar. Vale mais a pena nem casar, nem vale a pena casar. Ficaram escandalizados. Jesus não apoiou nenhuma das escolas rabínicas, nem nenhum dos fariseus que estava ali. Não apoiou nenhum grupo de fariseus. Fossem eles adeptos de uma escola, da liberal ou da conservadora. Ele foi além. Então aqui na resposta do chat GPT, foi além. Jesus foi além. Foi além porque enfatiza a indissolubilidade do matrimónio. O matrimónio não pode ser dissolvido ou destruído, como o plano original de Deus, o ideal original de Deus. Resumo direto. Hillel, divórcio por qualquer motivo. Shammai, somente por imoralidade sexual. Jesus rejeita qualquer motivo, de Hillel, e aponta para o plano original de Deus, mencionando exceção por porneia. Não é por moixeia. Aleluia! Ou seja, o que é porneia? Porneia é por fornicação. Tu já vais entender agora o mistério. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Então estamos aqui hoje destruindo... hoje vamos destruir por completo os teólogos divorcistas e recasamenteiros, os teólogos cupidos que andam aí aconselhando as pessoas que têm problemas no matrimónio a se divorciar e casar de novo. Amém? Estamos destruindo por completo esses modernistas, esses liberais, esses carnudos, mundanos, lascivos e sensuais, fornicários, esses teólogos fornicários e adúlteros e orgíacos. Não é? E discípulos de Dionísio, que é o deus Baco, é o deus da orgia. Amém? Estamos aqui destruindo aí
esses que convertem em dissolução, em lascívia, em luxúria, a graça do nosso Deus. Esses falsos mestres se introduzem no meio cristão. Amém? Vamos aqui iniciar, para tu entenderes. Amém? Eu aqui fiz uma pergunta inicial, que é: nos dias de Jesus havia o costume judaico de uma jovem ficar desposada de um jovem. Portanto, uma jovem, uma moça solteira, ficar desposada, ou seja, ficava noiva de um jovem. É o noivado judaico, o desposamento. Como no caso de Yosef e Maria, Miriam, amém? José e Maria. E durante o período do noivado, ambos os jovens ficariam separados, cada um em casa dos seus pais, até o dia do casamento propriamente dito, em que se uniriam em uma só carne por ato sexual. E esse período de noivado durava cerca de um ano? Foi o que eu perguntei. Olha aí, sim, de um modo geral a sua descrição está correta, com alguns ajustes de precisão histórica e jurídica importantes. Então vamos lá. Agora vais entender aqui o que é que acontecia nos dias de Jesus e porque é que ele disse a não ser por causa de fornicação. Ele não disse por causa de adultério. A não ser por causa de fornicação, senão ele teria dito logo, a não ser por causa de adultério. Amém? Sim, de um modo geral a sua descrição está correta, com alguns ajustes de precisão histórica e jurídica importantes. As duas fases do casamento judaico. No judaísmo do século I, no tempo de Jesus, o casamento tinha duas etapas distintas. Primeiro, o desposório, ou desposatório, não é? Ficariam desposados. O desposório, que é o noivado formal, em hebraico, erusim ou kiddushin. Era um ato jurídico e não apenas um pedido. Então, era um ato que jurídico. Era como se fosse o casamento civil. O registro civil. Era como se seja um registro civil. O que é que acontece nos dias atuais? Inverte-se um pouco a ordem dos eventos. Nos dias atuais, a pessoa primeiro noiva, fica noiva. Depois de acabar o noivado, vai ao registro civil. Estamos a falar de pessoas cristãs. Não vão cometer porneia antes, o ato sexual, antes do casamento estar legalizado e consumado. Então, era um ato jurídico. Então, primeiro eles, no ato do noivado, no início do noivado, logo já havia o quê? Um ato jurídico. Era como se fosse uma certidão de noivado. Uma certidão de casamento. Ou seja, um compromisso de casamento ali. Eles ficavam desposados. E não apenas um pedido. O casal já era considerado legalmente marido e mulher, como José e Maria, embora ainda não vivessem juntos, nem tivessem tido nenhum tipo de relação sexual. Para desfazer esse vínculo era necessário um divórcio formal, um get. Então era preciso que uma carta de repúdio. A infidelidade nesse período era considerada adultério. Amém? Para tu entenderes, repanaia séria, embora em termos do neotestamentários da palavra, seria Ebandogobanamassamaya, Recalabalasamaya, fornicação. Amém? Nos dias atuais, então o que é que acontece? Nos dias de Jesus, no primeiro século, os judeus noivavam. No ato do noivado, logo ao início do noivado, havia o que? Um ato jurídico. Havia um compromisso jurídico. Era como se fosse uma certidão, um papel. Havia qualquer coisa, havia um documento em como eles ficavam comprometidos, ficavam desposados. E o casal já era considerado legalmente marido e mulher, embora ainda não tivessem feito nada, não estavam juntos, estavam a viver separados. Amém? Durante esse período, aleluia, a infidelidade era considerada adultério. Amém? Para os judeus. Glória a Deus. Embora não fosse literalmente o adultério, porque o adultério seria só depois do casamento consumado. Amém? Agora aqui, o casamento propriamente dito. Em hebraico, nisuim. O noivo levava a noiva para a sua casa. A união era consumada pelo ato sexual, tornando-se numa só carne. São os dois numa só carne. A partir daí o casal passava a viver junto. Amém? Separação durante o noivado. Durante o erusim, durante o noivado, o desposamento,
era normal, era natural que a noiva permanecesse na casa dos seus pais, o noivo ficasse na casa da sua família, muitas vezes preparando a futura casa. Terceiro, não houvesse relações íntimas, sexuais entre eles. Isso explica Mateus 1,18. Maria estava desposada de Moisés, antes de coabitarem achou-se grávida do Espírito Santo. E Moisés, sabendo que ela estava grávida, intentou deixá-la secretamente. Pensou, esta mulher cometeu o quê? Porneia, fornicou. Então vou deixá-la secretamente, basta dar-lhe uma carta de repúdio. Não explicar o motivo, dou-lhe carta de repúdio e pronto. Ou digo que vi coisa indecente e já está. Não preciso especificar. Ela está grávida. Não vou dizer que ela me traiu durante este período do noivado. Amém? Então é isto para tu entenderes. Então o que é que José pensou? Ela cometeu fornicação. Ela teve relação íntima com alguém, porque ela está grávida. Eu não me deitei com ela, como é que isto é possível? E depois Deus enviou o anjo, aleluia, para falar com José e disse, Moisés, não temas a receber Maria, porque o que dela é gerada do Espírito Santo. Porque aqui era milagre, obviamente. Amém? Duração do noivado. O período entre o Erosim e o Nissuim durava aproximadamente 1 ano para as virgens. Então, a condição da mulher solteira era ser virgem. Amém? Então, se durante aquele período a mulher já não era mais virgem, por algum motivo, durante o período de noivado, incluso na noite de núpcias, se descobrisse que a moça não era mais virgem, o que é que acontecia? Poderia haver várias opções, podia haver 3 opções. Ou o noivo perdoava a noiva, perdoava ela ter tido relações íntimas quando era solteira, perdoava não ser virgem e o enganar, ou a acusava publicamente e ela podia ser apedrejada até perder a sua vida, não é? Era pena capital, segundo a lei de Moisés, ou bastaria dar-lhe uma carta de repúdio e diz, olha, vi nela coisa indecente, ouvi que ela já não era mais vida, dou-lhe carta de repúdio. Então tinha 3 opções. Amém? Porque eles já estavam, havia um compromisso legal. Amém? Era como se estivessem legalmente casados. Ou seja, como se o casamento legal já estivesse, mas o casamento carnal, porque há 2 uniões no casamento, que é a união legal, já estava consumada, mas a carnal não estava. Então o que é que era o noivado judaico? O noivado judaico era como se fosse um casamento pela lei civil. Agora, se tu casares pela lei civil, mas não tiveste nenhuma relação íntima com a tua esposa, ainda não te juntaste em uma só carne, não consumaste o casamento, não efetivaste o casamento. Então esse casamento pode ser dissolvido por incumprimento, não é, das obrigações matrimoniais. Entende, irmão? Poderia ser anulado. Uma anulação jurídica porque casaram, mas ela não se quis deitar com o noivo. Então, aí, anular-se-ia hoje, seria um motivo para se anular um casamento, porque aqui nós já chamamos de casamento, a partir do momento vai à lei civil. E lá eles também consideravam. Só que lá era diferente. Lá primeiro noivado. Aliás, primeiro, no ato do noivado já assinavam, não é, esse compromisso legal de casamento. E por isso é que para que dissolvessem teriam que dar a carta de repúdio. Amém? Para as viúvas esse período do desposório costumava ser mais curto. Essa informação aparece tanto em fontes rabínicas, Mishnah, Ketubot 5 e 2, quanto na prática social conhecida. O caso específico de Maria. José e Maria estavam no Erosim, estavam desposados, noivos. Amém? Por isso José é chamado de marido, em Mateus 1,19, embora ainda não vivessem juntos. José pensa em deixá-la em segredo, ou seja, divorciar-se discretamente, o que só faz sentido se o vínculo já fosse legal. Amém? Glória a Deus. Resumo. Sim, havia um noivado jurídico. Ou seja, no noivado já havia um compromisso jurídico, como se fosse atualmente, não é, a certidão de casamento. No noivado. Nós aqui fazemos ao contrário. Primeiro se noiva, depois faz-se o casamento civil e depois faz-se o casamento, a união carnal. O casamento, não é, 2 em uma só carne. Não é, no ato sexual. Mas antigamente, nos dias de Jesus, aleluia, quando se iniciava o noivado, também se iniciava ali, nesse primeiro dia de noivado, o casamento civil. Só que durante o período de noivado não havia união carnal, então não se consumava a união carnal, o casamento
propriamente dito. Entende, irmão? Havia a diferença. Se durante aquele período o noivo descobrisse, ou até mesmo na noite de núpcias, que a noiva não era mais virgem, ele, se ele quisesse, poderia anular aquele contrato de casamento, aquela união, aquele compromisso de desposório, dando-lhe carta de repúdio. E é a isso que Jesus se refere. Amém? Se Jesus quisesse dizer que tu podes te divorciar por causa da tua esposa por causa do adultério e depois já teres consumado o casamento, o casamento na união carnal, aleluia, ele tinha utilizado a palavra moixeia, a não ser por causa de adultério. Então, resumo, sim, havia um noivado jurídico, sim, os noivos ficavam separados fisicamente, sim, não havia relação sexual nesse período. Sim, durava cerca de um ano. Sim, só no casamento final ocorria a união plena em uma só carne. Dois em uma só carne. Aqui eles perguntam assim, se quiser posso também explicar como funcionava a prova da virgindade, o papel do contrato matrimonial, que é Ketubá, ou as implicações teológicas disso no relato da virgindade de Maria. Amém? Primeiro, seguem os três... Eu disse sim, tento explicar de forma resumida, clara e direta esses três pontos. Claro, seguem os três pontos de forma resumida, clara e direta. Prova da virgindade. Na noite do casamento, na face do Nisuim, esperava-se que a noiva virgem sangrasse ao ser consumado o matrimónio. O pano manchado de sangue podia ser guardado pela família como prova da virgindade. Caso a honra da noiva fosse questionada depois. Por isso é aquilo que eu estou a dizer. Se até na noite, na noite em que fossem-se unir dois em uma só carne, na noite de núpcias, o noivo descobrisse que ela não era mais virgem, ele poderia acusá-la publicamente, podia perdoá-la ou deixá-la secretamente. Bastar-lhe dar-lhe uma carta de repúdio, como pensou no seu coração fazer José, porque Maria estava desposada de José, amém? Troquei os nomes agora. Isso protegia juridicamente a mulher contra acusações falsas, amém? Ou seja, se ela fosse acusada de ter cometido fornicação, de não ser mais virgem, amém? E ficasse provado, não havia prova que ela era virgem, ela poderia ser o quê? Lapidada. Era pena capital. Pela lei de Moisés. 2. Contrato matrimonial Ketubá. A Ketubá era um documento legal feito no desposório. Ou seja, a certidão de casamento, entre aspas, dos dias de Jesus, já era feita logo no início, no primeiro dia do noivado. No ato de noivado já era feito esse documento legal. Depois é que cumpriam o período de noivado. Aqui ao contrário, primeiro cumpre-se o período de noivado, depois é que se faz a carta de casamento, a certidão de casamento. Entendem, irmão? Aleluia! Como é que tem a aplicação, a exceção de Jesus, dizendo em caso de fornicação para os dias atuais? Sim, tem a aplicação no seguinte: se a noiva, se a jovem, não é, que vai casar no civil, casou e depois o noivo descobriu que ela não era mais virgem, ela o tinha enganado dizendo que era virgem, não sendo, ele, se quisesse, podia exigir, não é, entrar numa ação judicial para a anulação jurídica do matrimónio por fraude da noiva, porque a noiva disse que era virgem e não era. A aplicação nos dias atuais seria assim: anulação jurídica do matrimónio por fraude, por estelionato da noiva. Ela burlou, ela enganou, fraudou, disse que era virgem não sendo. Amém? E aí daria para anular. Amém? O matrimónio. Portanto, a aplicação dos dias atuais dessa exceção seria essa. E nunca um adultério depois da união carnal. Dois em uma só carne do casal. Né? Depois de se unir numa só carne, está tudo ok. Ninguém enganou ninguém. Está tudo ok. Depois disso acontecer, só a morte os separa. Claro que o adultério pode manchar um casamento, mas não há mancha que o sangue de Jesus não purifique. Só a blasfémia contra o Espírito Santo não tem perdão. E mais algumas exceções que eu aqui tenho no meu estudo teológico aqui,
do meu canal. Amém? Então é bem claro. Então a ketubá, ou seja, um documento legal, como se fosse hoje uma certidão de casamento, era feito logo no desposório, quando ficavam noivos. Nele constavam as obrigações do marido, sustento, proteção e dignidade da esposa, o valor que a mulher receberia em caso de divórcio ou viuvez. Era uma forma concreta de proteção social e económica da mulher. Ok. 3. Implicações teológicas do caso de Maria, ou no caso de Maria. Como Maria engravida antes de coabitarem, o relato bíblico deixa claro que não houve relação sexual com José. A concepção é apresentada como obra direta de Deus, é milagre. Isso reforça a virgindade de Maria, a iniciativa divina na encarnação e o cumprimento de Isaías 7,14. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus connosco. Amém? Ok, continuando aqui. Vamos lá aqui. Olha o que é que eu meti assim. Agora fiz esta pergunta. No caso de José, ele ao saber que Maria estava grávida, durante o período em que apenas estava desposada dele, ou seja, estava noiva, sem que eles ainda houvessem se juntado em uma só carne, ele pensou que ela havia fornicado, cometido porneia e tido relações sexuais com outra pessoa. E isso, obviamente, era mentira, pois ali era o milagre de Deus, pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, para a fazer engravidar. Mas caso fosse verdade, agora vamos meter esta hipótese, hipoteticamente, caso fosse verdade, ou seja, Maria tinha perdido a virgindade com outro jovem, o que é que acontece? Ele aí teria 3 opções. Eu meti aqui 2 opções, mas foi erro de digitação. 3 opções. Primeira opção, ou perdoava e consumava o casamento. Segundo, acusava Maria publicamente e ela seria apedrejada até à morte, segundo a lei de Moisés. E terceiro, dar-lhe uma carta de repúdio para desfazer o contrato de noivado, certo? Foi o que eu perguntei, certo? Perguntei. Muito boa pergunta. Vamos responder de forma direta e historicamente equilibrada. Primeiro, o texto bíblico diz que José, sendo justo e não querendo expô-la à desonra pública, resolveu repudiá-la em segredo. Então ele intentou repudiá-la em segredo, não precisava de expor o motivo. Olha, qual é o motivo? Ela fornicou com um jovem, não. Bastava repudiá-la em segredo. Isso mostra que ele supôs uma infidelidade, embora o texto não detalhe os seus pensamentos. Vamos continuar aqui. Agora, sobre as opções reais, segundo a lei e o costume do século I, sim, ele poderia, José, já ia dizer Moisés outra vez, José poderia perdoar e consumar o casamento. Em teoria, sim. Está a dizer em teoria, mas eu creio que também na prática, mas pronto. Mas vamos lá aqui. Se um homem decidisse não apresentar acusação formal, poderia continuar o casamento? Poderia. A lei previa punições quando havia acusação formal e prova. Sem acusação não havia processo jurídico, obviamente, não havia processo crime. Contudo, aqui é uma ressalva que ele mete aqui. A suspeita de adultério durante o desposório era algo muito grave. Socialmente seria extremamente difícil de ignorar. Exato, seria difícil de ignorar, porquê? Porque a barriga iria crescer, não é? Eles iriam fazer as contas, mas eles estão noivos só há tão pouco tempo, como é que a barriga já está tão grande? Não é? E outra coisa, eles ainda não se juntaram numa só carne, então esta mulher deve estar grávida de outro. Ou seja, seria difícil, extremamente difícil de ignorar. Vamos lá aqui. Então este é o primeiro ponto aqui. Mas juridicamente ele poderia seguir adiante. Exatamente. É isso que eu estou a explicar. Ele poderia, imaginando que ele era apenas um judeu e ela era apenas uma mulher judia, uma jovem que tinha fornicado e estava grávida de outro. Que durante o período de noivado ficou grávida de outro. Ok. Ele poderia perdoá-la, mas também poderia acusá-la, segundo a hipótese, acusá-la e ela ser apedrejada. Em teoria, sim. Segundo Deuteronômio 22, do 23 ao 24, sim. A lei de Moisés previa um apedrejamento para o adultério, inclusivamente durante o desposatório. Amém? Ricabaya samaya. Xarabacantá. Porquê? A lei de Moisés diz que se alguém se deitar com uma virgem, que esteja desposada, ou seja, está noiva de outro homem,
na cidade e ela não gritar para ninguém vir a acudir, né? E ela não gritar por socorro, ela calou-se, ela concordou. Portanto, ele se deitou com uma mulher que já estava noiva, imaginando que um homem, isto no Antigo Testamento e também nos dias de Jesus, estava em vigor ainda a lei de Moisés, imaginando que um homem se deitava com, ou um jovem, se deitava com uma jovem que estava noiva do outro jovem, o que é que acontecia? Ambos seriam apedrejados. Caso se descobrisse esta traição. Ok? Amém? Isto é para tu entenderes. Está escrito, está lá na lei de Moisés. Está bem claro. Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Amém? Vamos aqui a Êxodo 22:16, só para tu entenderes. Vamos aqui ao livro de Êxodo 22:16. Diz aqui, tem aqui uma outra questão, para tu saberes que aqui, olha aí, se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, porque se fosse desposada, não é? Se estivesse já comprometida, ambos seriam apedrejados, era pena capital. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adulterará e a tomará por sua mulher. Mas há uma ressalva. Por isso é que a relação sexual só por si não faz de alguém casado com outra pessoa. Se, por exemplo, um jovem, um varão, não é? Um mancebo se deitar com uma manceba, com uma varoa, com uma jovem, tiveram relações íntimas, não estão casados. Amém? Estão em pecado de fornicação. Porque, amém? Porque, aleluia, isso não faz, porque depois tinha que se casar. Ele cometeu fornicação, mas ele era obrigado a casar-se com ela. Excepto se o seu pai recusasse inteiramente a dar-lhe. Então pagaria ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. É isso que eu estou-te a explicar. A condição da moça ir para o casamento era que ela tinha que ser virgem. Por isso é que Jesus disse, a não ser por causa de fornicação, que é o pecado que cometem as solteiras, já não ser mais virgem. Aí, sim, poderia-se dar carta de repúdio. Amém? Então é bem claro. Então diz aqui, ele poderia, José, acusá-la e ela ser apedrejada? Sim. Em teoria, sim, conforme Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Na lei de Moisés previa o apedrejamento para adultério, inclusivamente para o período de desposório. Porém, ponto importante, no século I, agora é o contexto histórico do século I, a pena capital era raramente aplicada. Em segundo lugar, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. E o direito de executar era limitado. Ou seja, mesmo os judeus, tendo a lei deles, eles tinham que estar submissos à lei do Império Romano. Isso teria que ser analisado segundo uma perspectiva legal romana. Entende? Então era difícil de mandar a executar alguém por causa desta questão. Os processos exigiam testemunhas. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Disse Jesus e está em Deuteronômio 19:15. Na prática, execuções por adultério eram muito incomuns neste período. Ou seja, era extremamente raro ou quase que não existia. Ou seja, na prática, não seria aplicada esta pena. Embora ele podia acusá-la mesma e os judeus julgarem e condenar ela. Só que depois, para aplicar, tinham que aplicar outra pena. Porque estavam debaixo do Império Romano. Terceiro, foi a opção que José optou. E o José, na altura, ainda nem sabia, isto foi só no seu coração, até que Deus enviou um anjo para falar com ele. Amém? A Bíblia diz que Moisés, estando desposada de José, antes de coabitarem, ou seja, antes de deitarem e fazerem relação íntima, antes de consumarem o ato da união carnal, o casamento, achou-se grávida do Espírito Santo. E José soube que ela estava grávida, né? E José, quando soube disto, que ela estava grávida, intentou deixá-la secretamente. Amém?
Bastaria dar-lhe uma carta de repúdio. Eu perguntei-lhe, como terceira opção, eu poderia então dar-lhe carta de repúdio, sem ter que a acusar publicamente. Dar-lhe carta de repúdio, divórcio. Exatamente, sim. Essa era a solução mais comum. Como o desposório era juridicamente casamento, para romper era necessário um get, uma carta de divórcio. Toma! Bem feito aos seus divorcistas. Estou aqui já explicando aqui que esses pregadores, pastores e profetas, evangelistas e apóstolos e missionários do engano estão enganando o povo, dizendo que a exceção dada por Jesus para o repúdio ou para o divórcio era por causa de adultério. Não tem nada a ver com adultério. Nada a ver. Não tem nada a ver. As palavras são distintas, diferentes. Não tem nada a ver com adultério. Estou aqui provando. Era por fornicação. Era só por o caso da moça não ser mais virgem. E durante o período do noivado judaico, o noivo descobrir, incluso até na noite de núpcias, que ela já não era mais virgem. E aí, se ele quisesse, podia dar-lhe carta de repúdio. Jesus restringiu a carta de repúdio só a essa situação. Amém? E a exceção só se encontra em Mateus 5,32 e é confirmada em Mateus 19,9. E é só por causa de fornicação. É a palavra usada por Jesus. Não tem nada a ver com adultério. Não tem nada a ver como a gente pensa nos dias atuais, depois de um casamento já consumado, depois de ir ao registro civil e depois do homem se deitar com a sua esposa, fazer união em uma só carne, depois disso a mulher traiu e ele agora vai dar-lhe carta de divórcio. Não. Não era de forma alguma esse o caso. Amém? Jarabaca, porque aí se aplica a lei do perdão. Amém? A lei do perdão. A condição para a moça ir para o casamento é que ela tinha que ir virgem. E se ela enganasse o noivo, dizia que era virgem, sem ser, e ele descobrisse que durante o período de noivado, ou incluso até na noite de casamento, ela já não era mais virgem, tinha perdido a sua virgindade, não era virgem, ele poderia, se ele quisesse, podia também perdoá-la. Mas se ele quisesse, podia dar-lhe carta de repúdio, segundo o costume judaico. E isto, nos dias atuais, já não tem uma aplicação. Qual é a única aplicação que eu estou vendo aqui para isto? É se, imaginando que o Manel ficou noivo da Joaquina. O Manel ficou noivo da Joaquina. O jovem Manuel ficou noivo da jovem Joaquina. Não é? O jovem... não é? Então ficaram noivos. Marcaram a data do casamento, que é o casamento civil, pela lei civil. Foi a um cartório, a um notário. O conservador do registro civil decretou marido e mulher. Então têm já o quê? Certidão de casamento. Estão casados, neste caso, com o contrato de casamento. Então, não é? É a carta de casamento. Não é? Têm a certidão de casamento. Já se deitaram em uma só carne. Ok? Quando se foram deitar, ela tinha dito ao jovem que era virgem. Mas descobriu-se que não era. Então aí ele poderia juridicamente invocar ou reivindicar, não é, uma anulação jurídica desse casamento. Porquê? Por causa de fraude da noiva, que disse que era virgem sem ser. Portanto, é a única aplicação que eu vejo para os dias atuais. Agora, em caso já depois de tu teres casado a tua esposa trair, só tens uma condição. Ou melhor, só tens uma opção: perdoar. Quantas vezes pecará contra ti a tua esposa e tu lhe perdoarás? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes ela te vai trair e tu vais limpar o teu coração e não guardares rancor por perdoar? Sempre. Amém? Poderia dar-lhe carta de repúdio, divórcio, não é? Ou seja, ele estava apenas noivo de Maria. Estava noivo. Mas ele podia dar-lhe carta de repúdio. Sim, essa era a condição mais comum, como o dispensório, ou desposório, aliás, não é dispensório. O desposório, já estavam desposados. Já era juridicamente um casamento, perante os judeus. Para romper era necessário uma carta de repúdio. Está aqui. E isso podia ser feito publicamente, com acusação, ou de forma mais discreta. E Mateus 1,19 mostra que José optou por essa terceira via. Resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, ele pretendia divorciar-se sem expô-la a julgamento público. Resumo objetivo: se José realmente acreditasse em infidelidade, ele poderia perdoar e continuar o casamento. 2. Acusar formalmente com possível pena severa segundo a lei de Moisés. 3. Que provavelmente não seria aplicada porque os romanos não iam deixar.
3. Divorciar-se discretamente, opção que ele escolheu. Dar-lhe carta de repúdio. Amém? Só que o anjo impediu. Deus enviou o anjo, olha, Moisés, não temas a receber Maria, tua esposa, porque o que está gerado no ventre dela é gerado do Espírito Santo. É milagre. Amém? O Evangelho enfatiza que José era justo e misericordioso, inclinando-se para a solução mais compassiva. Se quiser, posso explicar agora o que significava exatamente José ser chamado justo no contexto judaico. Amém? Depois eu mandei criar aqui uma imagem. Amém? Já falei aqui da escola rabínica. Agora vou fazer esta pergunta aqui e ver o que é que responde. Dentro do contexto, o que significava exatamente José ser chamado justo no contexto judaico? Ótima pergunta. No contexto judaico do século I, chamar José de justo, dikaios, tem um significado bem preciso e profundo, e não apenas moral, mas legal, religioso e espiritual. Justo, fiel à lei de Deus, à Torá. Antes de tudo, um justo era alguém que vivia em obediência à lei de Moisés, então andava em santidade, vivia na sã doutrina, levava a sério os mandamentos, procurava agir conforme a vontade de Deus. José, ao saber da gravidez de Maria, não ignora a situação nem age por impulso. Ele pensa à luz da lei. Justo, não rigorista, mas misericordioso. No judaísmo bíblico, justiça não significava apenas punição, mas também misericórdia e retidão de coração. A lei permitia a acusação pública. José, sendo justo, não quis pô-la à vergonha pública. Ele escolhe a via menos destrutiva, o repúdio discreto. Isso mostra que a sua justiça não era do tipo legalista duro, estilo ilelo extremo ou aplicação cega da pena, mas uma justiça temperada pela compaixão. Justo, alguém que age corretamente mesmo no sofrimento. José enfrenta uma situação dolorosa, uma aparente traição e um dilema moral sério. Ser justo significa não agir movido pela honra, ferida ou vingança, mas buscar a solução correta diante de Deus, mesmo quando isso lhe custa pessoalmente. Na tradição bíblica, o título justo é dado a homens como Noé, Jó, Simeão. São pessoas que temem a Deus e executam a sua vontade e estão abertas à ação divina. Isso explica que José reconhece a voz do anjo e obedece prontamente. Não temas a receber a tua esposa. José, não temas a receber a tua esposa, porque o que está gerado no seu ventre é gerado do Espírito Santo. O que no seu ventre é gerado do Espírito Santo. Resumo em uma frase. José é chamado justo porque une a fidelidade à lei com misericórdia, buscando fazer a vontade de Deus sem destruir o próximo. Amém? Glória a Deus. Então, muito tremendo aqui o que nós estamos aqui explicando para os irmãos e ensinando. Amém? Agora, para concluir, porque eu aqui estou provando, irmão. Não venham com essa história. Por adultério eu posso. Pode, está bom. Arrabacamassai, quantas vezes pecará contra mim o meu próximo e lhe perdoarei? Perguntou Pedro para Jesus. E Jesus disse, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então tens que perdoar sempre a tua esposa. Tu que foste traído. E tu que és uma mulher cujo marido te traiu, tens que perdoar o teu esposo. Quantas vezes? Sempre. É isso que está ensinando Jesus. E se tu não perdoares, os teus pecados não serão perdoados. Amém? Então é bem claro. Bem claro. Oramaia. Só para concluir. Vamos aqui mais um versículo aqui. Amém? Portanto, a exceção, o que tinha em mente Jesus para a exceção, claramente era por fornicação. Ou seja, por ato sexual da noiva, solteira, não é? Que devia ir virgem, já não era mais virgem. Cometeu o quê? Pecado sexual no período do noivado, ou antes do noivado. Enganou. Entende? É isso. Vamos aqui, exatamente aqui é um livro muito bom, que é o livro de João. Vamos aqui ao livro de João, capítulo 8.
Amém, glória a Deus, amém. Temos aqui um confronto entre os fariseus amém, e Jesus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Nunca fomos escravos de ninguém. Por outras palavras. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica sempre em casa, o filho fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Do vosso pai, que é o diabo, olha aí. Responderam-lhe e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. E Abraão não fez isso. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as palavras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Ou seja, o que é que eles estavam acusando Jesus? Olha, tu és fruto de uma fornicação de Maria com outro homem. Maria traiu José no período de noivado, engravidou de outro homem, quando ainda era solteira. Portanto, tu és filho de uma fornicária, és produto de fornicação. Então o que é que eles estavam acusando Jesus? Que Jesus seria um filho bastardo de José, que Jesus não era filho legítimo de José, que Jesus foi concebido por fornicação, foi concebido quando Maria ainda era solteira, num ato sexual com um jovem, com um ser humano. Eles não sabiam do milagre, então acusaram falsamente. E foi precisamente por causa deste motivo que José, quando soube que Maria estava grávida, não sabia como é que ela podia estar grávida, como eles ainda não tinham consumado o casamento propriamente dito, em ato íntimo, intentou deixá-la secretamente, porque não a queria infamar, porque era justo e misericordioso. Quem queria dizer, então bastava dar-lhe carta de repúdio. Então a exceção para repudiar é somente por fornicação, não é por adultério. São palavras diferentes, têm significados diferentes. Amém? Ei, paramassuri canta lamanaia. Arabagai. Se Jesus quisesse dizer que a exceção, Mateus 5,32, é por adultério, glória a Deus, aleluia, Remani, de Mateus 19,9, ele já tinha usado a palavra adultério que vem a seguir. Mas a palavra moixeia, ele usou a palavra porneia, bem claro, meu irmão. Bem claro. Andacai mandur gondra mandurianda labaia. Oh, glória. Santo. Vamos aqui. Mateus 5,32. Fique bem claro hoje este ensino, meu irmão. Fique bem claro na tua mente. A exceção dada por Jesus não é por adultério. É por fornicação. E tu tens que entender o contexto. Amém? O que é fornicação? Sexo praticado por solteiros. Não tem nada a ver com adultério. Que é depois do casamento consumado. Mateus 5,32. Vamos ler o contexto. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher dê-lhe carta de repúdio. Ou carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, olha o que Jesus disse aqui em Mateus 5,32. Qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. Aleluia. Aleluia. E qualquer casar com repudiada comete adultério. O que é que quer dizer? Não sendo por causa desta exceção dela já não ser mais virgem, enganaram o noivo e o noivo não quis perdoá-la e resolveu repudiá-la. Não sendo por causa deste motivo para anular o compromisso noivado, depois do casamento consumado, se tu repudiares a tua mulher, faz com que ela adultere. Porque ela não vai querer estar só e vai se unir a outro. E qualquer que deixar a sua esposa e casar com outra adultera.
E o casar com a mulher repudiada do marido também comete adultério. Então é bem claro o ensino de Jesus. Se Jesus quisesse dizer que a exceção era por adultério, está aqui a palavra adultério, moicheia, do grego. Teria usado a não ser por causa de moicheia, de adultério. Ele disse a não ser por causa de porneia, de fornicação. Está bem claro, meu irmão. Só não vê quem não quer. Agora, comparando aqui Mateus 19, para tu entenderes aqui os mistérios aqui de Deus, para concluirmos este ensino, para fecharmos com chave de ouro. Mateus 19, repara, o que é que Jesus disse? Aleluia, rica maia-se. Aliás, o que é que disseram os discípulos? Se é esta a condição do homem contra a mulher, então nem convém casar. Porque Jesus disse, a não ser por causa de fornicação. Comete adultério, é só mesmo por causa de fornicação. Aleluia. Disseram os seus discípulos, se é esta a condição do homem relativa à mulher, se é assim a condição do homem, então nem convém casar, não convém casar. Vale mais a pena nem casar. Ficaram tão escandalizados que, olha, nem vale a pena casar, porque ele não concordou nem com a escola de Hillel, que repudiava por qualquer motivo, nem com a escola de Shammai, que era só por adultério, mais conservadora. Jarai, é só por causa de fornicação. Ele foi ainda além da palavra de Shammai. É mais restritivo. Quer dizer, ainda que eu me case com uma mulher e ela depois venha me trair e arranjar um amante, ou ter uma relação com outro homem, eu não posso repudiá-la, então nem vale a pena casar. Ficaram escandalizados. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Por isso é que hoje tem igrejas, tem igrejas que permitem o divórcio por qualquer motivo, tem igrejas que permitem o divórcio só em caso de adultério, que é o caso das atuais e corruptas Assembleias de Deus, não as originais que eram santas, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E há igrejas que estão de acordo com a santidade da sã doutrina, com a palavra de Jesus, a qual foi concedida esta palavra, que é as igrejas que pregam a verdade de Jesus, que é só por causa de fornicação, que não há nenhuma hipótese de divórcio e recasamento para a igreja do Novo Testamento e para a igreja atual. Não existe. São as igrejas sadias na fé, como igrejas pentecostais, conservadoras, igrejas de doutrina, igrejas batistas independentes, batistas fundamentalistas e igrejas presbiterianas independentes e fundamentalistas. Então, essas igrejas aí, muitas igrejas pentecostais e conservadoras e de doutrina, dizem que não há hipótese de divórcio e recasamento. Amém? Receber um conceito, mas a maioria não pode receber. Ou não pode, não consegue. Nem todos podem receber esta palavra, só aqueles a quem foi concedido. Bem-aventurado aquele que crê e que obedece a esta palavra. Amém? E devo-te lembrar que não é as igrejas que estabelecem a doutrina. As igrejas simplesmente vão apenas o quê? Aplicar a doutrina que já está revelada na palavra. Se Jesus disse que a não ser por causa de fornicação não pode repudiar, quem sou eu para dizer que é por causa de adultério? Vou distorcer o que Jesus disse? Eu estou acima de Jesus e por causa de adultério pode divorciar e casar de novo? Quando no Novo Testamento não há base para o segundo casamento? Nenhuma. Então eu não estou acima de Jesus, eu apenas vou aplicar o que Jesus ensinou. Amém? Porque há eunucos. Olha agora esta analogia, esta comparação que Jesus fez. Porque há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe. O que é um eunuco? É uma criança, mais tarde, portanto é um bebê, mais tarde uma criança, mais tarde um jovem adolescente, mais tarde um adulto. É um homem que não pode ter relação íntima com a mulher, não pode. Porque nasceu eunuco. Portanto, nasceu com um problema no órgão íntimo. Não pode, não consegue manter uma relação. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Ou seja, havia os eunucos, lá no Oriente, o eunuco seria um criado que era levado para servir em palácios reais, que era castrado, para que não se envolvesse com as donzelas, com as princesas. Então, para que ele não se envolvesse, não houvesse nenhum tipo de envolvimento amoroso, era castrado pelos homens para servir ao palácio. Como é o caso do eunuco etíope da rainha Cândace. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Espera aí, quem é que é o homem
que se castra, seja literalmente, eu creio que não é tanto literalmente, mas é mais no sentido analógico, aqui, no sentido, aqui é um sentido analógico, como consequência, ou seja, quem é que, porque é assim, se o eunuco não tem condição de manter uma relação íntima com a mulher, então o indivíduo que se faz de eunuco para ir para o céu, para ser salvo, é quem? A pergunta que fica, quem é o eunuco de Mateus 19? Quem é aquele que para ir para o reino do céu não pode ter relação íntima com a mulher? Não pode mais ter relação íntima com a mulher? Eu pergunto, é para os solteiros? Não. Porque diz em Gênesis que Deus fez o homem e depois disse, não é bom que o homem fique só, far-lhe uma ajudadora que lhe seja idónea, que lhe corresponda. É? E também Paulo confirmou essa palavra, diz que vale mais casar do que viver em fornicação, do que abrasar, viver em namoro escandaloso. Viver-se deitando com a namorada, ou viver amasiado, vale mais casar do que fornicar. Abrasar é fornicar. Amém? Então o solteiro, se não se pode conter, é melhor casar do que entrar em fornicação. Então esta palavra não é para solteiro. Quem é que é um solteiro que para ir para o céu não pode ter relação sexual? Não é para o solteiro. Jesus não estava a falar nem de solteiro nem para solteiro, estava a falar para casados. Arabacai perguntar, é-nos lícito, disseram os fariseus, repudiar as nossas mulheres por qualquer motivo? Então, eu pergunto, é para casado? Também te vou provar, não é para casado linearmente casado. Amém? Porque o casado, a Bíblia diz, não é, que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, nem o marido domínio sobre o seu próprio corpo. Amém? Aleluia! Cada um paga com benevolência, não é? Está lá em Romanos 7. Então, em Coríntios 7. Vamos aqui para Coríntios 7. Então esta palavra de eunuco não é para solteiros, nem é para casados. Tu já vais ver para quem é. Amém? Olha aqui. Porque o casado tem que se unir a uma só carne. Portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E seremos uma só carne. Então não é para casados. Olha aí. Quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas por causa da fornicação, o que é fornicação? Por causa do sexo praticado sendo solteiro, porneia, cada um tem a sua própria mulher. E qual foi a exceção que Jesus deu? Por porneia, não foi por moixeiro, não foi por adultério. Então deixem de ser idiotas. Estar a defender o recasamento, meu irmão, que é algo que Deus abomina. O recasamento, que é algo que é... O ato de recasamento é um adultério. Quem recasa, quem se divorcia e casa de novo, está em adultério, está em pecado. Tem que largar essa relação para ser salvo. Tem que confessar e abandonar. Não é? Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, é melhor casar do que viver em fornicação, amasiado, amigado. O marido paga à mulher a devida benevolência, depois já estarem casados. E da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, de maneira que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. Olha aqui. Não vos priveis um ao outro, ou seja, não deixeis de manter relações íntimas sexuais um com o outro, senão por consentimento mútuo. Por concordância. Por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que o Satanás não vos tente por causa da vossa intemperança, ou seja, falta de domínio próprio. Há traduções que dizem incontinência. O que é que é? Falta de domínio próprio. Aí vê uma mulher, eu vou já deitar com ela. Vê outra mulher, a mulher vê um homem, já estou há tanto tempo sem ter relação com o meu esposo, então vou-me deitar com outro. Ou ceder à provocação de Satanás e à tentação e à sedução e cair, não é, com outro que não é o seu cônjuge. Então, por causa disso, não se devem privar. Então, há um mandamento para o homem não se privar da mulher e a mulher não se privar do homem e se unirem em relação íntima. Então esta palavra de quem é o eunuco, quem é aquele, quem é este terceiro tipo de eunuco, quem é o homem que para ir para o céu não pode mais ter relação sexual? Não é o solteiro, porque não é bom que fique só. Então é bom, o casamento, viu Deus que tudo quanto fez aqui era muito bom. O próprio casamento é muito bom. Amém? Quem quer diga glória, não é para o solteiro, não é para o casado. Porque o casado não se pode privar da esposa. Para que o diabo não entre no meio deles e não faça com que eles caiam em adultério com outros. Quem quer diga glória e com outros. Quem quer diga glória, jarai. Então isto é claramente o divorciado, meu irmão. Quem é o homem que não pode mais ter relação sexual para ser salvo, para ir para o céu? É a pergunta. É o divorciado. Aleluia. Que não conseguiu reconciliar com a sua esposa. Porquê? Porque está. Abanto varaya sabaya.
Rokalaya Rabassaya. Está aqui na palavra. Todavia aos casados mando eu que a mulher não se separe do marido. Não se separe. Porém, se ela se separar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então quem é o eunuco aqui? Neste caso aqui é eunuca. Quem é esta eunuca? É a mulher que se separou do marido, caiu na asneira de se separar do marido, divorciou-se até do marido. Aleluia. No sentido da glória. Aleluia. Mas não conseguiu reconciliar. Aqui a Bíblia manda reconciliar. Mas não conseguiu reconciliar, então teve que ficar sem se casar. Não pode recasar. Porquê? Porque qualquer que deixe a sua esposa em casa com outra adultera, e se a mulher deixar o marido e casar com outra adultera também. Está em Marcos também, capítulo 10, versículo 11 e 12. Amém? E as consequências são eternas. 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11. Não sabeis porque fala com o quê? Qualquer que deixar a sua esposa e casar com outra, adultera. E se a mulher deixar o marido e casar com outra, adultera também. Tem ou não tem consequências eternas no recasamento? Claro que tem. Só não vê quem não quer. Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12. Amém? E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. E será que os adúlteros, os recasados, herdarão o reino de Deus? Não. Olha aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 9, 1 Coríntios 6. 9, versículo 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem o quê? Os adúlteros, os recasados, os que metem a aleluia cheia. Nem os adúlteros, amém? Herdarão o reino de Deus. Não vão ser salvos. A menos que confessem e deixem esse pecado. Tanto até que o Senhor falou, ficou aqui um estudo muito forte. Amém? E hoje nós conseguimos provar por A mais B que a única exceção dada por Jesus para o repúdio era por fornicação. Não é? Era por fornicação. A única exceção dada por Jesus para o repúdio era por fornicação. Então até aqui falou o Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Tu que não aceitaste a Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Tu que estás desviado, volta ao primeiro amor, volta à casa do Pai. E tu que estás na prática do segundo casamento, ora a Deus para Deus te libertar desta relação pecaminosa, para Deus te dar fé para tu fazeres o certo e volta ao teu primeiro amor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.